Olá, tudo bem? Aqui é Ezequiel Almeida, em um papo terapêutico, e hoje eu gostaria de estar abordando um tema muito recorrente em nossos atendimentos, que são exatamente o tema de mágoas, de conflitos familiares. Em nosso processo evolutivo, somos seres sociais e não nascemos com um manual nos ensinando exatamente como nos relacionarmos com outras pessoas. E o relacionamento interpessoal ele tem se caracterizado um ponto crítico dentro hoje dos maiores problemas sociais que nós temos. Nós percebemos pessoas que, por não saber lidar com os conflitos sociais, por não saber lidar com a mágoa, com a tristeza, acabam adoecendo, carregam consigo dores emocionais geradas desde a sua infância, porque principalmente dentro do ambiente familiar. Haja vista que nossos pais, nossos avós, viveram em fases diferentes. A sociedade ela vem passando por uma transformação muito rápida. E nossos filhos hoje vivem em uma sociedade com outra configuração, também diferente da nossa. Então o que acontece? Há um certo conflito de educação, de formações, há conflitos temporais, culturais, e nós muitas vezes não sabemos como lidar com esses conflitos. E dentro do processo de comunicação, de relações pessoais dentro da família, isso vem causar muitas vezes dores, mágoas, exatamente porque são gerações que conflitam entre sua forma de ver, sua forma de lidar com as situações no dia a dia. E constantemente nós atendemos pessoas que têm dificuldade até hoje, de lidar com essas dores, essas feridas que foram causadas exatamente por esses conflitos. Mágoas que as pessoas carregam dos seus pais, da sua família, de algo que aconteceu no passado, que nem sempre atribui culpa a exatamente quem o magoou, quem o machucou. E cada situação dessa precisa ser analisada de uma forma bem individual, levando em conta, a começar, exatamente por essa questão pessoal. Quando nós temos um problema de mágoa em família, mágoa do meu pai, da minha mãe, eu preciso levar em conta o contexto familiar em que eu fui criado. O contexto social, cultural, o contexto de educação que meus pais tiveram, que meus avós tiveram. Porque tudo isso vai influenciar e vai, muitas das vezes, explicar, talvez não justifique uma agressão, talvez não justifique uma ofensa, mas vai nos fazer entender o porquê do comportamento tão rigoroso ou abrupto, ou um comportamento truculento de nossos pais, de nossos avós, em relação a gente quando era criança, ou na nossa adolescência, ou na nossa juventude. Quando em nosso tempo nós buscávamos fazer coisas que já eram normais para a nossa sociedade, para a nossa faixa etária, mas que para eles, para a cultura deles, para o tempo deles, estava fora do contexto. E o primeiro ponto a nós observarmos é exatamente esse ponto de flexão para que haja uma tolerância, para que a gente possa compreender de forma empática, ter empatia, pela forma como eles também eram atingidos, ou sentiam, ou percebiam o mundo, as circunstâncias, no mesmo momento que nós percebíamos de forma diferente. Uma situação, por exemplo, que para mim poderia ser algo supernatural, para meus pais, para meus avós, poderia ser algo absurdo. Por quê? Porque eles foram criados, educados em outros tempos, em outra cultura, com outra formação. Outra situação a se considerar é exatamente a questão emocional que eles carregavam. Principalmente os nossos pais, nossos avós, que viviam em um tempo muito mais difícil do que o nosso hoje, onde a labuta e a necessidade de ganhar o pão de cada dia era algo muito mais doloroso. Muitas das vezes trabalhando em uma condição subhumana, sob muita pressão, e sobretudo
em função da sua respectiva educação, eles guardavam emoções, eles não sabiam como expor suas emoções. A sociedade de antigamente, de alguns anos atrás, ela não tinha percepção da necessidade de se falar dos seus problemas, de buscar ajuda terapêutica, de buscar uma forma de lidar com suas emoções. Eles não tinham uma educação em relação a lidar com suas emoções. Daí, muitas das vezes, recorriam ao boteco para tomar a sua cachaçinha, para poder chegar em casa aliviado do estresse, ou muitas vezes recorriam à própria violência para extravasar todo o seu estresse, recorriam muitas vezes ao fanatismo religioso, até hoje fazem isso, é natural, ou seja, buscavam alternativas de fugas emocionais para suas crises. Não estou dizendo com isso que eles estão corretos, que a atitude abusiva que foram tomadas por pais, avós, venha se justificar por isso, mas nos faz entender o ponto de vista deles, e quando nós entendemos o ponto de vista alheio, alivia um pouco a nossa dor. Nós passamos a entender que por trás, muitas das vezes, de um gesto que nos feriu tanto, na verdade não existia talvez essa intenção, mas existia uma pessoa ferida, magoada, atribulada, carregando um peso enorme sobre as costas dela, com toda uma carga cultural, educacional retrógrada, pesada, e que estava manifestando, estava se expressando da forma como ela interpretava a vida e como ela aprendeu que a vida era. Quando nós entendemos o ponto de vista alheio, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a entender a dinâmica do processo que nós estamos passando. Nos ajuda a entender o porquê aquela pessoa foi tão rude, o porquê aquela pessoa me feriu tanto, o porquê aquela pessoa tem comportamentos ou tinha comportamentos que me magoaram tanto naquele momento. Nós precisamos entender um princípio, e esse princípio vale para os dias de hoje também, é que cada ser humano carrega consigo uma individualidade própria. Dentro dessa individualidade do ser, ele carrega experiências individuais, experiências que o formataram, que o forjaram. E cada um de nós somos frutos dessas experiências. Então, até mesmo nos dias atuais, dentro da mesma cultura, da mesma educação, eu posso reagir diante de uma situação totalmente diferente de você. Eu posso ter uma reação mais positiva ou mais negativa diante da mesma circunstância, diante do mesmo obstáculo, diante da mesma crise, porque eu sou um indivíduo, eu tenho uma interpretação pessoal que foi criada pelas circunstâncias dentro de mim em relação aos problemas, à vida, às circunstâncias. Então, é difícil nós exigirmos que as pessoas pensem da mesma forma que nós. E aí entra um passo muito importante dentro da resolução desse conflito emocional, que é a consciência. A consciência do problema, da problemática, da situação, vai ser a base de toda solução para essas crises emocionais que nos torturam, que nos machucam. Porque a partir do momento que eu tenho consciência, primeiro, das circunstâncias que cercavam, permeavam o ambiente quando aconteceu aquilo que me magoou, já eu começo a ter uma percepção diferente do quadro que antes estava estabelecido em minha mente. Eu via a situação, antes eu via a situação de uma forma onde eu analisava só a minha dor, só a minha situação, sem enxergar que havia toda uma dinâmica envolvida, pessoas envolvidas nessa situação que viviam em situações, em universos diferentes do meu. Quando eu falo de universos, universos emocionais, com experiências próprias, e tinha uma interpretação diferente da minha. Então, esse fato, a consciência dessa situação, já me faz entender, já me faz evoluir no entendimento das minhas crises. Então, lidar com crises emocionais que envolvem dores do passado,
de alguém que te magoou, de alguém que te feriu, principalmente na família, é algo muito desafiador. Mas não é impossível. É possível a gente tratar essas feridas emocionais, mas não se iluda. Não caiam em promessas mentirosas de que há como apagar isso da sua mente. Mentira. Você não consegue curar as suas dores emocionais fugindo das suas dores ou fazendo de conta que elas não existem. Muito pelo contrário, nós conseguimos vencer nossas crises emocionais, as nossas dores emocionais, quando elas passam a ser expostas, quando elas passam a se tornar claras diante dos nossos olhos. Nós precisamos ter a percepção de onde dói, do porquê dói e da dimensão dessa dor, para que eu possa então curar essa ferida. Se eu a todo momento colocar curativos, paliativos sobre essa ferida, sem fazer um tratamento intensivo dela e eficaz, ela nunca vai ser curada de fato. E quando nós falamos de ferida, é uma analogia muito propícia, porque exatamente é isso que acontece com nossas emoções. São feridas que, uma vez cicatrizadas, eu vou ter a memória, vou ter a lembrança dela, mas sem dor. Aos passos que outros tipos de terapias que prometem apagar essa dor do seu inconsciente, elas são paliativas, são mentirosas, porque os gatilhos mentais estão lá armazenados e a qualquer momento que eles forem ativados, a dor irá voltar. Por exemplo, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com hipnoterapia, mas eu jamais prometo a um paciente meu apagar da memória dele uma dor, um trauma, através da hipnoterapia, porque é uma mentira. E quem promete isso está enganando pessoas. Porque o nosso cérebro, ele armazena todas as nossas experiências. E não existe como apagar. Eu posso passar, é como um programa que eu tente apagar os meus aplicativos ou as informações do meu HD do computador. Aparentemente foram jogados na lixeira, uau, está limpo. Não, mentira. Se eu passar um programinha chamado Recovery, vai recuperar todos eles. Inclusive, peritos usam programas poderosíssimos que conseguem recuperar em camadas profundas informações que foram apagadas do HD. Da mesma forma funciona o nosso cérebro. Nós temos informações que nós pensamos que foram apagadas, mas que não foram. Aí entra um processo que está muito em moda, chamado ressignificação. Muitas pessoas falam de ressignificação hoje sem sequer ter noção do que significa essa abordagem terapêutica. Ressignificar um fato não significa apagá-lo. O nome já diz, dar uma interpretação diferente a este fato, dar uma ressignificância a ele, tirar o sentido negativo que ele tinha, o significado negativo dele, e dar a este fato um significado mais positivo. Ou seja, eu não vou apagá-lo, eu vou ressignificá-lo. Então, por mais desafiador que pareça curar essas feridas emocionais que nós carregamos de mágoas do passado, é possível. E nós vamos falar aqui sobre alguns passos para que você consiga tratar essas dores emocionais. O primeiro passo, sem dúvida alguma, é o autoconhecimento. Como já disse, é adquirir a consciência de quem você é, de o que lhe dói, aonde dói, como dói, por que dói, para que você possa tratar. Quando você tem consciência dessas dores, você passa a entender muito das suas reações, do seu comportamento. Muitas das vezes nós temos comportamentos no nosso dia a dia em que depois até nos arrependemos de ter agido de forma automática, espontânea, a determinados gatilhos mentais, determinadas palavras, atitudes, e nós não entendemos o porquê daquele comportamento. Quando nós temos consciência das nossas dores emocionais, nós vamos entender que muito do nosso comportamento, principalmente esse tipo de manifestação espontânea, inesperada, muitas vezes diante de uma palavra, de uma atitude, diante de uma circunstância, que vai fazer a gente ter uma atitude abrupta, ter uma atitude, às vezes até
aparentemente incoerente à nossa natureza. Às vezes a pessoa é um indivíduo calmo, tranquilo, mas quando alguém fala em determinado assunto ou tem um determinado comportamento, ele sai dos trilhos, de repente ele se transforma, ele age com grosseria, ele age com aspereza e ele não sabe o porquê. Nós não sabemos o porquê. Ou melhor, você não sabia. Com certeza algum gatilho mental foi ativado em que tocou em determinadas emoções que vieram à tona. E esse indivíduo ainda não sabe como lidar com essas emoções, elas não estão saradas, não estão tratadas. Experimente colocar o dedo numa ferida aberta de alguém que está machucado. O que vai acontecer? Ela vai gritar, ela vai querer te bater, ela vai reagir na mesma hora, porque aquela ferida está fresca, está doendo, não está cicatrizada. Mas quando você toca numa cicatriz, pode tocar à vontade, não vai doer mais. Ou seja, o toque das pessoas ali não vai te causar nenhuma reação, porque aquela ferida foi tratada. Quando nós entendemos esse princípio do autoconhecimento, nós entendemos o porquê das nossas reações. Tenha em mente que compreender os nossos sentimentos é o primeiro passo para nós tratarmos, lidarmos com as nossas emoções. Um segundo passo para você tratar essa dor, essa mágoa, essa tristeza que você tem com outra pessoa, principalmente se for da família, é desenvolver um diálogo aberto, que nem sempre é possível em função da intransigência de outra pessoa. Por exemplo, existem pessoas que elas têm uma limitação muito grande no sentido de dialogar, onde você tenta estabelecer um diálogo aberto, franco, honesto, sincero, mas as pessoas se fecham. E como estabelecer então uma comunicação com esse tipo de pessoa? Quando nós falamos em comunicação aberta, a imagem que vem à nossa mente é eu despejando tudo que eu sinto, tudo que eu penso de uma só forma em cima daquela pessoa e indo embora. Não é isso que é uma comunicação aberta. Uma comunicação aberta ela é estabelecida a partir do momento que eu tenho um diálogo respeitoso e empático, buscando entender o que na verdade envolveu aquele ato, aquele fato que me feriu, que me magoou. Primeiramente, escolha um momento propício, um momento tranquilo. Não vai bater na porta da pessoa e vai despejar tudo sobre ela. Espera o momento certo. Eu recomendo sempre aos meus pacientes primeiro escrever uma carta, não é para entregar a pessoa, para guardar para si, como se estivesse falando com aquela pessoa. É uma técnica terapêutica. Eu peço que eles escrevam tudo o que sentem em relação, como se estivesse dialogando com ela. Olha, você me feriu naquele dia, e a sua atitude naquele dia me magoou muito, me machucou, até hoje eu carrego essa dor. Coloca tudo numa carta, num papel. Para que isso? Para que você entregue a pessoa de imediato? Não. Para que você tenha noção clara dos pontos a serem tratados no momento oportuno. E você vai liberando isso em forma de conta-gotas, não despejando. Por exemplo, se tua mãe ou teu pai em algum momento teve uma atitude que te feriu, você vai chegar para ele e vai falar: pai, eu te amo muito, eu te respeito como meu pai, mas teve algo que aconteceu na minha infância que me magoou, que me machucou demais. Eu carrego isso durante todo esse tempo e eu não quero carregar essa mágoa do Senhor, exatamente porque eu te amo muito, porque eu te respeito como meu pai. Por eu te honrar como pai, eu quero que o Senhor saiba que naquele dia, quando o Senhor fez isso, me magoou. E eu carrego isso comigo até hoje. Eu queria entender o teu ponto de vista, pai. Eu queria saber por que o Senhor reagiu dessa forma. O Senhor estava chateado, o Senhor estava aborrecido, eu cometi algum erro para o Senhor agir daquele jeito. Você vai se surpreender muitas das vezes com a reação das pessoas. Isso não é uma fórmula exata. Não cria uma expectativa de que tudo se resolva 100% a partir dessa abordagem, mas há um percentual muito grande de que alcance resultados com esse tipo de abordagem. Logicamente, você vai se deparar com pessoas, principalmente aquelas mais orgulhosas, aquelas pessoas com menos consciência, de que vão se fechar e vão falar: eu fiz mesmo, está acabado, não te devo explicações. É possível que você ouça isso. Mas nesse momento, essa pessoa vai estar se revelando a você. Revelando o que para você? A sua ignorância,
a sua incapacidade de compreender, de empatia, ou seja, vai estar mostrando para você o seu grau de consciência totalmente atrasado. E nesse momento, você como uma pessoa que tem acesso à informação mais evoluída, uma pessoa com um grau de consciência mais elevado, cabe a você entender que você não pode esperar de uma pessoa dessa nada diferente, porque eles vão dar o que eles têm. Você não pode esperar de uma pessoa que a vida inteira colecionou feridas que ela venha te dar carinho. O que ela tem são feridas. E a qualquer toque ela vai gritar, ela vai esbravejar, ela vai brigar, porque o que ela tem são feridas. Dentro desse processo de comunicação, de uma forma ou de outra, você vai sair ganhando. Ou você vai trazer a consciência da pessoa o que aconteceu e vai resolver um conflito do passado na base do diálogo. Ou você, de uma forma definitiva, vai entender que aquela pessoa não tem o que te oferecer. Se ela agiu daquela forma porque ela era uma pessoa que tinha uma dificuldade muito grande de evoluir emocionalmente, tinha muitas dores, muitas feridas, uma pessoa que tem uma visão totalmente míope da vida, das emoções, de amor, de consciência, de empatia. E o pior, passaram-se todos esses anos e ela continua sendo essa mesma pessoa. Então, o que sentir em relação a uma pessoa dessa, senão dó, senão pena, senão pesar pela vida dela? E entender que, na verdade, ela é mais vítima das suas próprias dores do que da dor que ela me causou. O objetivo do diálogo aberto, não fala diálogo, não é monólogo, é de você falar, escutar a pessoa e, a partir de então, chegar a um denominador comum. Mas se não houver se esse diálogo não for tão positivo ou atender a sua expectativa, como eu falei, de uma forma ou de outra, irá te trazer benefício a nível de consciência. Na maioria das vezes, o que nós chamamos de escuta ativa, ao ter uma escuta ativa dentro desse processo de comunicação aberta, você vai perceber, você vai criar uma empatia, você vai perceber que a pessoa também tem o ponto de vista dela. Como é comum muitas das vezes um pai chegar e falar: meu filho, me perdoa, naquela época eu trabalhava muito, uma carga horária absurda, eu era muito cobrado no meu trabalho e eu tinha um chefe que era um tormento para mim e eu tinha dificuldades financeiras terríveis, eu chegava em casa de cabeça cheia e agia muito errado, perdia a cabeça. Muitas vezes eu cometia equívocos. Eu mesmo como pai, como psicólogo, como terapeuta, tive esse tipo de diálogo com o meu próprio filho, reconhecendo meus erros, porque eu não sou perfeito, eu sou um ser humano como outro qualquer. E eu fui pai muito jovem, com 19 anos de idade, e nesse processo de paternidade prematura foi agravado porque eu tinha um modelo de criação, de educação de um pai abusivo, agressivo, e eu repeti na educação do meu primeiro filho muito do que eu aprendi do meu pai, e depois, mais na frente, esclarecido, eu percebi a necessidade que eu tinha de eu procurar meu filho e pedir perdão a ele pelas minhas atitudes, pela forma como eu o tratei na infância, pela forma como eu o eduquei, e expliquei para ele que eu não tinha como voltar atrás e fazer diferente. Eu não tinha mais como regredir no tempo e construir uma nova história. Se pudesse, eu faria. Eu daria a ele uma outra educação com a consciência que eu tenho hoje. Mas o que eu posso fazer é reconhecer o meu erro e pedir perdão. E, dentro do possível, tentar corrigir tudo aquilo que eu fiz de errado. Nós somos seres humanos, todos nós, até o final do último dia de nossa vida, estaremos em um processo de aprendizado. E é importante nós entendermos que nós vamos cometer erros. Eu ainda cometerei muitos erros até o fim da minha vida. Mas o importante é reconhecermos quando erramos e apressarmos em pedir perdão, reconhecer nossos erros, pedir perdão e consertar dentro do possível. Quando você desenvolve uma escuta ativa, você dá à pessoa a oportunidade dela reconhecer os seus erros e você, de forma bem empática, tendo empatia pela situação dela,
você vai compreender que ela não é uma má pessoa. Ela só agiu daquela forma exatamente em decorrência das circunstâncias que ela está vivendo naquele momento. E muitas das vezes, esse tipo de diálogo, como escuta ativa, é uma oportunidade que você dá às pessoas de reconhecerem seus erros e até mesmo pedirem perdão. E já que falamos de perdão, vamos aqui ao quarto passo, que seria exatamente o quê? O perdão. Só que nós temos um conceito muito errado de perdão. Temos um conceito de perdão muito voltado para o aspecto religioso. Nós queremos atribuir a nossa capacidade de perdoar a mesma capacidade divina. E é impossível, porque Deus é Deus. Então, há de se observar que perdoar, primeiramente, não significa concordar com o equívoco, com o erro daquela pessoa. Se ela me fez o mal, eu vou discordar. Não, você errou, mas eu não quero mais carregar essa dor sobre mim. Dar a essa pessoa o direito de me magoar, de continuar me machucando pelo que ela fez. Ela errou, mas eu vou decidir perdoá-la, independente de concordar ou não com ela, independente dela estar certa ou não. Ela pode estar totalmente equivocada, errada em ter me ferido, em ter me machucado. Ela pode ter cometido comigo um ato sem justificativa. Mas eu, na minha consciência, vou desenvolver o perdão. Vou perdoar, não por ela, por mim, porque eu preciso me libertar desse sentimento que me maltrata, que me machuca, que me dói. Então, o perdão faz parte desse processo de cura e eu preciso perdoar. Perdoar passa a ser uma atitude consciente, tomada por mim, não pelas minhas emoções, não por eu sentir vontade de perdoar. Eu vou perdoar sentindo vontade ou não, com as minhas emoções feridas ou não, eu vou decidir perdoar. Eu vou decidir perdoar. É uma atitude, uma decisão consciente que eu estou tomando em relação ao que eu carrego dentro de mim, preso, me machucando, que aquela pessoa jogou e eu acolhi. Quando as pessoas me magoam, quando as pessoas me falam algo, me fazem algo que me machuca, é porque eu recebi aquilo, eu decidi acolher. E muitas das vezes nós não só acolhemos, como nós cultivamos. Nós carregamos essa dor e cuidamos dela durante anos, décadas. Eu trato de pessoas que carregam dores por décadas e décadas, porque estão tão enraizadas, já dentro delas, cultivaram por tanto tempo, que é difícil liberar aquela dor, liberar aquele perdão. Então é preciso um trabalho de consciência. Lembra que eu falei que a consciência é o pilar de tudo? Quando a gente passa a ter consciência de que aquela dor faz mais mal a mim do que a pessoa que me machucou, então eu passo a ter uma atitude diferente em relação a essa dor e a essa pessoa. Eu vou entender que o maior prejudicado nessa falta de perdão sou eu. De quem mais está sofrendo com essa falta de perdão sou eu. Então eu vou perdoar por questões de inteligência, de razão. Por que eu vou continuar carregando uma dor se isso está me fazendo tão mal? Não é muito mais simples eu liberar logo essa dor? É uma questão de atitude. Ah, mas é difícil, não estou dizendo que é fácil. Para isso existem terapias, para isso existem profissionais que trabalham dentro dessa área para te ajudar a lidar com suas emoções. Esse é o meu papel como terapeuta. Exatamente te ajudar a lidar com essas emoções. Não é fácil, mas é possível e é necessário. Vale lembrar que perdoar também não é esquecer. Não significa, então quer dizer que eu vou esquecer tudo que fulano me fez? Não. Lembra da analogia que eu fiz da cicatriz, da ferida? É você tratar essa ferida, deixar ela cicatrizar, para que não doa mais. Quando você levou uma facada, por exemplo, você vai olhar aquela cicatriz e vai estar ali para sempre. Você vai perdoar o esfaqueador, mas toda vez que você lembrar da facada, você vai lembrar que você sofreu, que doeu, que machucou. Só que você vai também lembrar que não vale a pena carregar a dor, o ódio, a raiva, a mágoa daquela pessoa, porque está te fazendo tão mal que não permite que aquela ferida, aquela facada se cicatrize. Portanto, é uma questão de inteligência, de coerência, de bom senso. Liberar
quem te fez mal e tratar essa ferida para que ela se torne uma cicatriz. Portanto, recapitulando, perdoar não significa concordar com o erro, tampouco você esquecer do mal que te fizeram, mas sim liberar aquele sentimento, aquela emoção que te prende àquela pessoa, porque é um elo que você criou com ela. Eu vejo muito isso em casais que se divorciam, que se separam, estão separados por anos, mas estão unidos ainda pelo ódio que sentem um pelo outro, pela mágoa, pela tristeza. E um não consegue liberar o outro, não conseguem viver suas vidas, serem felizes. Por quê? Porque a tristeza, a mágoa ainda criou um elo que os une. É preciso que tenhamos consciência de que este elo tem que ser rompido. Portanto, perdão é uma atitude de consciência, de razão, e não de emoção. O quinto passo é, após todos esses processos, principalmente o do perdão, você saber estabelecer limites. Você precisa estabelecer limites saudáveis, que protejam suas emoções, que te protejam. Agora, esse limite é relativo a cada situação e a cada pessoa. Existem limites que devem ser marcados, delimitados a quilômetros e quilômetros de distância, em outros continentes de preferência. Mas existem situações que você pode estipular um limite. Por exemplo, vamos supor, se é um problema conjugal, um casal que se separa, houve mágoa, houve traição, houve dor durante o processo de separação, ok, que se separem. Mas se tem filhos, vocês vão ter contato, querendo ou não, então que se estabeleça um limite. Olha, até aqui, daqui para cá, não mais. Eu não vou permitir que essa pessoa torne a ter liberdade de me ferir, que essa pessoa me toque de novo, que essa pessoa me magoe de novo. Eu não vou mais franquear a essa pessoa o direito de se aproximar de mim e me machucar. Então, quando chegar em determinada situação em que você entendeu, teve a sensibilidade que é o limite, estabeleça, para aí, daqui em diante não. Para se proteger e para que até mesmo todo o trabalho de perdão, de reconstrução que foi feito, não seja jogado por água abaixo, não surja uma nova ferida. E qual a melhor forma de estabelecer esse limite? Dialogando, através do diálogo. Fulano, nós tivemos um problema no passado, vou dar um exemplo, nós fomos sócios no passado e a nossa sociedade não deu certo, nós não precisamos ser inimigos um do outro, simplesmente daqui por diante nós não vamos mais fazer negócios juntos, porque ficou comprovado que não foi legal. Daqui por diante fica estabelecido que entre eu e você não haverá mais negócios. Pronto, você estabeleceu um limite através de um diálogo. Não precisa ser através da violência, da briga, de uma comunicação truculenta. Através de um diálogo amigável, você vai estabelecer limites. Por fim, o último item, o sexto item, para você lidar com suas emoções, é buscar uma ajuda profissional. O que acontece? Quando nós temos mágoas, feridas emocionais, naturalmente nós vamos expor essa dor para todo mundo. Para a cabeleireira, para o barbeiro, né? Para o mecânico, para o dentista. O dentista não dá, porque a sua boca vai estar ocupada. Né? Mas você vai acabar falando para todo mundo, no bar, no boteco, onde for, com os amigos, no trabalho. Você costuma a falar das suas dores emocionais para todos. Mas você se esquece de uma coisa. Essas pessoas também têm suas dores emocionais, têm suas lutas, têm suas crises. Muitas delas, inclusive, vão se alegrar por você ter dor. E outras não vão estar nem aí para a sua dor. Pouquíssimas pessoas vão se importar com a sua dor. E essas pouquíssimas pessoas nem sempre vão estar qualificadas a saber te orientar a forma correta de lidar com essas dores. Portanto, uma ajuda profissional é imprescindível para esse processo de cura emocional, no caso de você carregar consigo durante muito tempo uma ferida, uma dor emocional que te incomoda, que te muitas vezes impede de progredir no trabalho, na família, no relacionamento, na sua carreira profissional. Nós somos seres emocionais, nós precisamos tratar as nossas dores emocionais para sentirmos livres e usufruirmos mais dessa caminhada da vida com felicidade, com alegria. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para você, para a sua vida,
E se foi bom para você, por favor, por gentileza, compartilhe com outras pessoas. Assine o nosso canal, dê o seu like, porque isso nos ajuda a propagar gratuitamente esse processo terapêutico para muitas pessoas que muitas das vezes precisam de ter esse tipo de orientação profissional, mas não têm condições em pagar uma consulta a um psicanalista, a um psicólogo, a um psicoterapeuta, para ter esse tipo de orientação. Faça isso, não é por mim, é pelas pessoas que podem ser alcançadas por este vídeo, por esse material. Fica aqui o meu agradecimento. Se você precisar de ajuda, eu estou à sua disposição. Entre em contato conosco, terei o maior prazer em te atender. Esse é mais do que o nosso trabalho, é a nossa missão de vida. Um abraço, Ezequiel Almeida. Nos vemos em breve.